70. Um intervalo aqui, a gente já volta. Participe do programa Gabi, enviando suas perguntas e sugestões pelo e-mail gabi@redetv.com.br ou envie um fax a qualquer hora do dia para 02311 7266 7070. O nome dele é Paulo Otran. A gente tem que falar assim, com muita delicadeza e respeito. Vou botar perguntas de internautas. Mariana Soares, 19 anos, estudante do Rio, pergunta se é verdade que você convidou a Dani Galisteu para uma peça sua e o que levou a escolhê-la. O que me levou a escolhê-la foi assistir Deus lhe pague, uma peça que Bibi Ferreira montou. Que eu vi também. Que eu achei que ela era a melhor coisa do espetáculo. Ela estava ótima, mostrou que era uma atriz, quer dizer, era a primeira vez que ela pisava num palco. E você sabe o que é pisar no palco pela primeira vez. Você teve essa experiência agora. E eu já soube que você saiu maravilhosamente, que é a opinião de todo mundo que viu o Eu vou dizer que sim, depois que você assistir, deu uma voz. Não. Eu gostei muito do trabalho dela. E, para ser sincero, eu já admirava essa menina. Quando o noivo dela morreu, a família do noivo deixou ela de lado, preferiu bajular uma outra que estava em mais evidência naquela época. Essa menina trabalha. Foi casada com um milionário, esse milionário não queria que ela trabalhasse, ela acabou com o casamento para continuar trabalhando. Eu acho que a menina tem valor. Eu acho também. E ela é boa atriz. Qual é a peça? A peça chama-se Dia das Mães. Eu começo a ensaiar agora, a dirigir a peça com a Karen Rodrigues, com o Petrônio Gontijo, Sônia Guedes, Ilana Kaplan e Patrícia Gaspar e Adriane Galisteu. E devo estrear depois do Carnaval, no Teatro FAAP. Você traduziu a peça é de quem? É do mesmo autor do Visitando os Filhos. É a segunda peça dele. Ele escreveu a peça e me mandou o texto. Eu gostei, então resolvi traduzir e já estou começando a dirigir. Mas eu soube que você tem um outro projeto. Eu tenho um outro projeto. O outro projeto são 2 atores. É a última peça que o Alain Delon fez em Paris, com enorme sucesso. É uma peça extraordinária. Chama-se Variações Enigmáticas. Tem um nome esquisito. Mas acho bom o nome. Bonito, né? Variações Enigmáticas, acho um nível aí a resolver. São 2 grandes papéis. Mas esse ainda não tem o elenco formado. Que ele fez recentemente. Ele terminou, acho que faz 1 ano, mais ou menos. Bom, então é um homem maduro, quem é o outro? São 2 homens, nenhum deles é mocinho. É um homem bem maduro e o outro só maduro. Você quer dirigir também? Eu dirigi. Você tomou gosto pela direção, Eu dirigi O Pai com a Beth Coelho, foi tão agradável, eu gostei tanto de dirigir com ela, foi muito bom. Então eu estou gostando de dirigir. Ele é parcimonioso nas respostas, a gente precisa ficar cutucando. Fabrícia Alves, tem 20 anos, é estudante de Fortaleza, Ceará, pergunta o que o levou para o teatro. E se você tem uma definição já para isso ou não? Eu acho que o que me levou para o teatro foi vaidade só. Depois que eu comecei a fazer teatro, porque era muito vaidoso, queria me exibir, é que eu percebi que o teatro é muito mais do que isso. O que é o teatro? E quando o ator quer só se exibir, ele fica muito limitado, não é? Então, depois que eu comecei a fazer teatro, eu comecei a estudar, comecei a colocar a minha voz, fiz expressão corporal, por exigência da Tônia Carreiro, ela que me obrigou a estudar voz e expressão corporal e tudo. E entrando para o TBC, em contato com os grandes diretores italianos do TBC, e que eu passei a ter uma noção da grandeza do teatro e que o ator, uma qualidade principal do ator é a humildade diante do teatro e diante de cada papel que ele tem que fazer. Se ele não for humilde, ele se estrepa. Mas para que serve o teatro? O teatro serve para abrir a cabeça das pessoas, divertindo as pessoas. O Marcos Menezes tem 15 anos, é estudante de Criciúma, Santa Catarina. Vê que eu faço um programa para jovens. Estou vendo. Ele diz assim: conte-me tudo, não me esconda nada. Sucesso tem segredo? Você lê muito? Olha, desde que eu aprendi a ler, eu não parei mais. Eu não durmo sem ler. Então Que tipo de leitura? Eu leio ficção mais ou menos tudo.
Eu li muito sobre teatro, aí não ficção, mas eu gosto de romances, eu gosto de biografias, de autobiografias, eu gosto de ler tudo. Agora, a última que eu li, interessantíssima, do Isaiah Berlin, interessantíssima a biografia deste homem, fantástico, um homem de uma inteligência brilhante. Quem é? O filósofo, ele não, aliás, ele não se considerava filósofo, os outros que eu considerava filósofo, ele se considerava mais um historiador, um homem maravilhoso. E foi convidado para ele conta isso no livro, jantar com o Churchill. E a mulher do Churchill, o Berlin, vem. Ele pensou que era o Irving Berlin. Eu também, eu falei, será que é parente do Irving Berlin? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E o Churchill vira-se para ele e fez assim... Ah, não, foi o Irving Berlin que foi. E o Churchill, que estava sempre em contato por cartas e, com o Isaiah, pensava que era o Isaiah que estava lá. Perguntou ele, o que o senhor acha? Qual foi a sua melhor obra? Ele falou assim, White Christmas. O Churchill olhou para a mulher e disse assim, esse Isaiah está E você tem uma resposta para essa pergunta, qual é o segredo do sucesso? Eu acho que sucesso, minha filha, não tem segredo. Sucesso acontece ou não acontece, segredo não tem. Eu acho que ninguém fabrica um sucesso, o sucesso acontece. Então quer dizer que tem uma razão de ser um monte de gente muito talentosa, que trabalha muito bem e que nunca sucede. Tem razão de ser? É a sorte, falta de sorte. Né? Mas o sucesso também tem esse grande componente que é a sorte. Quem tem muito talento, um belo dia explode, um belo dia acontece. Isso também acontece. A Keito Almeida, 25 anos, estudante de Dourados, Mato Grosso do Sul, pergunta por que os atores não fazem mais temporadas populares para incentivar o grande público a ir ao teatro. Eu, ano passado, durante novembro e dezembro, fiz temporada R$10 a entrada do Visitando o Sr. Green. Quer dizer, a gente continua em São Paulo, pelo menos, e no Rio de Janeiro também. Todo fim de ano tem uma temporada popular. A R$10, não pode ser mais barato do que isso. Mas existe também aquela história, a tradicional história, de que para manter o teatro você tem que cobrar uma quantia. Teatro, cada vez está mais caro você produzir uma peça, caríssima, é uma fábula de dinheiro. O aluguel dos teatros é caro, você tem que pagar bem os atores, o cenógrafo cobra caro, quem faz a música cobra caro. Então você não pode fazer um teatro baratinho, é impossível. Então a gente faz essas temporadas porque tem um auxílio da APTESP para fazer isso, senão não daria para fazer. O Pedro Neves, que é estudante do Rio de Janeiro e tem 16 anos, faz duas perguntas. Qual foi a peça em que você teve mais prazer em representar? Você sabe isso? Essa é uma pergunta eterna, faço sempre, né? Qual é a peça que mais gosto? Não sei. Eu costumo dizer sempre que se eu fosse obrigado a escolher uma peça, eu escolheria Liberdade e Liberdade, de Flávio Rangel e Milor Fernandes. Que numa época em que a liberdade estava abolida no país, com o golpe de 64, já no título havia duas vezes a palavra maravilhosa, liberdade. E a segunda pergunta é como é que você vê fatos como o afastamento de público do teatro? Eu não vejo esse fato. O ano inteiro tive meu teatro lotado, o Juca de Oliveira fazendo Caixa 2 com o teatro lotado, o Fagundes, Últimas Luas, teatro lotado, a Glória Menezes fez uma temporada maravilhosa em São Paulo, está fazendo com o teatro cheio. Não tem, o público não se afasta, pelo contrário. Quando eu comecei a fazer teatro, uma peça de sucesso ficava 2 meses em cartaz e o público acabava. Atualmente fica 14, 15, 16 anos, como é o caso do Trair e Coçar é Só Começar, por exemplo, do Mistério de Irma Vap. O Quadrante, um show que eu faço sozinho, eu estou fazendo há 11 anos. Você continua fazendo? Continuo. Às vezes, segundas e terças-feiras. Semana passada eu fui à Bahia fazer o Quadrante lá. Inaugurei um teatro na Bahia, com um prazer enorme. Paulo, eu adoro quando você conta essas coisas e ri desse jeito, porque é um prazer mesmo, né? A sua vida é isto, não é? É teatro, é isso. Começar, a gente já volta.